um caldo de humanidades. Foi assim soprada em brisa de misericórdia, pelo divino pastor, que Pindorama acolheu em ventre e verdade, paradisíaca natureza, o sedento colonizador. Por aqui aportou o branco homem, que em escuras vicissitudes almejava a reparação. Prisioneiros libertos, venceram léguas e degredo, desfraldando velas no desconhecido além-mar. Em praia tranquila fincada foi, com vigor a missão e a bandeira, que traduziria a vocação. Deus, Cristo e caridade, uniria em amálgama de raças o berço de um único povo, brasileira nação, ecoando a coragem de um justo varão, não mais palestino, mas paladino de sublime missão. Ismael reúne de novo a aliança do exílio e do êxodo em processo de redenção. Em trópico divino, o encontro do simples nativo com o europeu altivo, de soberba presunção, completaria o buril do aprendizado, somando-se ao africano escravizado, testemunho de trabalho e sublimação. Nesse solo dadivoso e gentil, somos todos em um, exercitando virtudes, forjando caracteres, enrijecendo qualidades para ao mundo ofertar, de forma impessoal e indistinta, matizes e sabores, talentos e amores, ao oceano novamente se lançar. Terra à vista se apresenta, gigante e desafiadora. O timoneiro firme e robusto nos garante o leme seguro. O oceano bravio não mais nos impõe medos e incertezas. No céu, a constelação do cruzeiro nos aponta belezas. Como bússola de nossas potencialidades, revigora o chamado da realeza. Navega, fiel marinheiro, até a borda do mar. Navega, fiel marinheiro, que vento não há de faltar. Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos a mais uma live Brasil, um coração para o mundo. Um projeto da Federação Espírita do Estado de Goiás, a nossa FEEGO, em parceria com todas as áreas da unificação. Um projeto da área de comunicação social espírita e da área de estudos do espiritismo. Sejam todos bem-vindos para essa live de hoje, onde nós estamos estudando a obra Brasil, um coração do mundo, pátria do Evangelho, psicografia de Francisco Cândido Xavier e ditado pelo espírito Humberto de Campos. Queremos aproveitar e agradecer aos nossos parceiros de transmissão. São eles. Essa live está sendo transmitida pelos canais oficiais da FEEGO, YouTube e Facebook, pela FEEGO Livraria também. Estamos transmitindo a TV Goiás Espírita, que é um canal da FEEGO para que expor e todos os trabalhos desenvolvidos pelo Movimento Espírita Goiano. Também estamos transmitindo para o Web Rádio Fraternidade, Rede Amigo Espírita e para o CERJ. Sejam todos muito bem-vindos. Já vimos e já encontramos pessoas queridas e amigas que estão sempre conosco aqui no chat. Sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. Um grande abraço a todos. Aqueles que nos acompanham, que já estão sempre conosco na série Comece pelo Começo, em todas as lives. É uma alegria encontrar vocês aqui. E continue nos dizendo de onde vocês estão assistindo, o que vocês estão achando, né? O que vocês estão sentindo. A gente compartilha esse momento junto com vocês. E também aproveito para pedir, não deixe sua pergunta para o final.
no decorrer da fala dos nossos facilitadores, tiver alguma dúvida, já vai colocando no chat para a gente interagir de uma forma bem legal e também poder trazer mais conhecimentos. E vamos chamar a eles, né, os nossos queridos facilitadores. Vamos chamar o Jorge Alahá e a Cristiane Drux. Boa noite, amigos. Oi, Alahá, Valerinha, tudo bem? Tava com saudade de vocês. Boa noite, Cris. Como é que foi a mudança? Tudo bem? Tudo tranquilo, muito cansada, né? Mas estamos firmes e fortes, sempre no caminho. Estou sentindo falta de uma pessoa, Valéria. Também. Ia falar agora, nossa querida Denise, mas não pensem que ela está de folga, não é isso. Denise hoje está com um compromisso, ela está fazendo uma palestra, né, num centro espírita, numa cidade próxima dela. Eu acho que é próxima, né, Lahá? Você sabe melhor. Guaramirim acho que é bem pertinho, coladinho ali. Então, ela está cumprindo esse compromisso também, né, doutrinário, então por isso que ela não estará conosco aqui hoje. Mas estamos aqui firmes e fortes, né? E queremos contar com a participação de todos. Podem ir colocando ali. Ó, já tem gente falando que leu o capítulo, isso que é legal, né? Todo mundo acompanhando junto com a gente esse estudo. Gostaria de pedir a Cris que faça a nossa prece inicial, só para a gente se harmonizar. Sim, vamos nos unir, né, em pensamento, em coração, nesse momento buscando acerenar os nossos corações, a nossa mente, verticalizarmos o nosso pensamento para o alto, para, em comunhão com os amigos espirituais, podermos aurir as benesses do alto. Senhor Jesus, querido amigo, pastor de todas as horas, que possamos estar unidos ao teu coração, como o teu coração sempre esteve unido ao nosso. Que nesse momento de estudo, de reflexão, possamos perceber o quanto é incondicional o apoio da espiritualidade superior e o quanto somos agraciados por sermos brasileiros na pátria do Evangelho. Ilumina as nossas mentes, acerena as nossas emoções, para nesse momento podermos aproveitar essa comunhão de ideias, essas vibrações fraternais e calorosas que nos reúnem na noite de hoje. Muito obrigada, Senhor, e que assim seja. Muito bem, queremos pedir aos amigos, né, que nós vamos participar, nós estamos no capítulo 8, a invasão holandesa. Aqueles que já acompanharam estão dizendo aqui, né, que já leram o capítulo, é muito importante. Então, eu ficarei aqui acompanhando o chat, se vocês tiverem dúvidas, já vão colocando, eu vou abrir palavras para a Cris e para o Alahá, para eles discorrerem sobre o assunto. Então, se tiver alguma dúvida, aí eu falo com vocês, olha, surgiu uma dúvida, e a gente já traz a participação de todos. Estarei aqui acompanhando o chat de vocês. É com vocês. Cris. Diga, Alahá. Deixa eu fazer uma conexão entre o capítulo 7 e o capítulo 8, para a gente poder entrar nessa parte, só para a gente conectar. Nós estávamos vendo na nossa última live que houve uma movimentação política na relação entre Portugal e Espanha, ali na virada do século XVI para o início do século XVII. Colocando as coisas no tempo, assim que Colombo ele chega na região aqui da América, isso em 1492, percebe-se a existência de terras no Ocidente. E aí, em 1494, 2 anos depois de Colombo, é firmado o Tratado de Tordesilhas, que marcava uma linha divisória separando o que fosse à direita era de Portugal, o que estivesse à esquerda seria da Espanha. Então, é sinal de que algumas coisas interessantes. Já sabiam que existia terra, e segundo, o poder desses dois países para dividirem o Ocidente entre eles, sem perguntar para a Inglaterra, para a França e outros países, se eles não seriam também parte interessada nessa herança de Adão. Então, o que vai acontecer?
Durante um período de 60 anos, na virada do século XVI para o XVII, mais especificamente no período de 1580 a 1640, as duas coroas se fundem. A coroa de Portugal e Espanha se fundem. Com a fusão das coroas, ocorre um movimento que não deveria ter acontecido. Eles, na crença de que eles ficariam para sempre juntos, eles esquecem o Tratado de Tordesilhas e aquela linha imaginária desaparece. E ao invés da Espanha invadir o território brasileiro, são os portugueses que invadem o território espanhol. E aí vai acontecer as chamadas entradas e bandeiras, quando os bandeirantes, atravessando a fronteira, entram no território espanhol, vão ficar por ali um tempo bastante longo, e quando se quebrar essa união ibérica, não tem mais jeito de voltar as terras para serem da Espanha, porque Portugal já havia, digamos assim, colonizado essa parte do país, invadido o sertão brasileiro, criado cidades, criado vilas, implementado uma série de alterações do cenário pela penetração num espaço que antigamente era desconhecido dos próprios espanhóis. Eles tinham uma barreira quase que intransponível, que era os Andes, então passar de lá para cá era muito difícil. Eles ficavam muito presos no litoral e não conseguiam atravessar. E nós daqui saímos atravessando tudo até as fronteiras do lado de lá, que contornam basicamente o início dos altiplanos das Cordilheiras dos Andes. Então, esse movimento de entrada dos portugueses no território desconhecido vai fazer com que os bandeirantes e os demais conquistadores pisem em terras indígenas nunca antes conhecidas. Tribos nunca antes travado contato são defrontadas por esses homens. Então, ocorre uma diferença entre o primeiro momento, a chegada dos portugueses ali na Bahia, com os pataxós, aquela troca de gorro com cocá, aquela coisa extremamente amistosa que acontece na chegada, ela vai sendo substituída progressivamente por um fenômeno de muita agressividade da parte dos portugueses, que promovem um processo de escravização dos indígenas, à revelia da vontade dos jesuítas. Não havia essa orientação nem de Portugal, o Reino de Portugal não estabeleceu isso como sendo uma possibilidade, haviam regras para que não se desse a escravização do nativo, mas os homens portugueses, que não eram a melhor amostra da humanidade, uma vez que muitos dos que para cá vieram eram degradados em função de crimes cometidos, então havia uma concentração muito grande de pessoas inescrupulosas que chegavam ao Brasil nessa primeira janela de tempo. E então, se valendo de um poder militar que eles possuíam, de uma força em função do conhecimento da arma de fogo e de uma série de instrumentos que o homem europeu possuía, né? Como disse logo no começo, o nosso vídeo feito pela Cris, a soberba do conquistador, ele então pisa forte nesses territórios e vai promover uma sequência de dores impressionantes que serão objeto exatamente da nossa discussão de hoje. Então, a partir do momento em que o branco, chamado branco europeu, avança pelo território, a força, o poder, o autoritarismo, a ganância, a crueldade toma conta do espírito conquistador e a escravização e o genocídio acaba acontecendo em virtude da leitura que esse pessoal tinha em relação à forma de como lidar com os índios. Perfeito, Alahá. E, na verdade, o capítulo de hoje vai tratar sobre a invasão holandesa, e a gente tem nesse processo de invasão holandesa um protagonista que é Maurício de Nassau, que surge nesse cenário histórico como uma estratégia espiritual dada às suas características, né, de um príncipe que tinha uma tendência muito positiva em gestão,
em organização das municipalidades, né, das cidades. E aí, querendo aproveitar esse maravilhoso gancho que você nos ofertou na abertura da live, Elahá, lembrar um pouco também esse contexto de tabuleiro político desse momento, né? E aí a gente está falando da segunda metade do século XVII já, dentro desse processo de desdobramentos da União Ibérica, Portugal e Espanha. E nesse momento, né, quando o rei Filipe II, se eu não me engano, assume, né, o reino de Portugal, e que se dá Filipe II da Espanha, exatamente, se dá esse processo de União Ibérica, existem ali nações, né, no paralelo dessa composição política da União Ibérica que se sentem muito incomodados. E França e Holanda são dois países, né, que se opõem a esse processo todo de ocupação. Como é que era o Brasil? Entendo. Sim, claro. Né? Tem até aquela famosa frase, né? Onde está assinado, você até falou isso, né, lá na live passada, onde está assinado esse termo, né, delegado por Deus. O Testamento, né, de Adão. O Testamento de Adão, exatamente, que o mundo seria dividido entre Portugal e Espanha. E aí, outras grandes nações que estavam ali eclodindo em processo exploratório também, comercial marítimo, começam a se sentir bastante incomodados. A gente sabe que os franceses já namoravam com o Rio de Janeiro, né? Com a Baía de Guanabara, desde o século XVI, né? Tentaram ocupar várias localidades aqui da Baía de Guanabara, em continuadas invasões francesas, e os holandeses vão se concentrar no norte do país. Quais eram os grandes centros econômicos nesse processo da segunda metade do século XVII? Nós tínhamos o Estuário da Prata, ricamente embalado nesse processo da União Ibérica, porque ali naquele local, né, Portugal e Espanha ensaiavam essa suposta possível parceria na exploração daquele território mais ao sul. A Bahia, como tendo sido a nossa primeira grande capital, ela ainda tinha uma herança de pujança nesse processo econômico e de constituição de cidade. Salvador era um importante centro comercial ainda nessa segunda metade do século XVII. O Rio de Janeiro eclodindo, né, para depois vir a abraçar a chegada da família imperial no começo do século XIX, aí a gente está pulando um pouquinho mais lá para frente, mas o Rio de Janeiro já começava a se constituir como um foco interessante da atenção europeia nesse momento. Então, nós tínhamos Rio de Janeiro, a cidade de Piratininga, São Paulo, né? Minas Gerais e toda aquela questão ali do Vale do Paraíba, Minas Gerais, as montanhas de Minas, cidades como Ouro Preto, Diamantina, Mariana, eclodindo num processo do ciclo do ouro. Então, os pontos principais do Brasil, dessa nação pátria do Cruzeiro, estavam aqui nesse momento, nesse tabuleiro geopolítico distribuídos dessa forma. E os holandeses vão se concentrar no Nordeste e no Norte do país, né? E aí, o livro nos traz uma informação muito interessante, porque é um planejamento estratégico, e eu queria te perguntar, até para te provocar, para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Por que esse planejamento estratégico? Por que Ismael resolve buscar os talentos de Maurício de Nassau? O que estava incomodando aos amigos espirituais nesse processo de construção da Pátria do Cruzeiro? E aí tem um link com o que você nos trouxe semana passada, que é o absurdo processo de controle e de poder que o homem branco buscava exercer sobre os negros escravizados, né? Cris, antes da Elahá responder, tem uma pergunta aqui da professora Josi, que talvez seja mais ou menos o que aí a gente aproveita e já responde ela, né? Ela perguntou, a influência da cultura e da ética dos holandeses no Brasil estavam previstos no plano espiritual
para o Brasil? Daqui a pouco, no próximo bloco. Isso. O que a gente tem de notícia? O capítulo 7 é um capítulo que fala muito da relação dos portugueses com os africanos. E o capítulo 8, que é sobre a invasão holandesa, ele inicia num contexto totalmente diferente. Ele vai iniciar no contexto da exploração do europeu sobre o índio, que a gente já está até esquecido, porque a gente já vem alguns capítulos falando, desde o capítulo 5, com a questão da escravidão, depois tivemos o capítulo 6, com a questão dos franceses, aí capítulo 7 voltamos para a questão dos negros no Brasil. Então, os índios até acabaram ficando um pouco meio que esquecidos na narrativa. Aí, quando chega no capítulo 8, que a gente pensa que ele vai trabalhar especificamente os aspectos únicos da ocupação holandesa, ele inicia pela opressão sobre os índios. E aí ele fala de algumas coisas bem interessantes que aconteciam durante esse período. Havia um entendimento muito infeliz chamado descimento, do verbo descer. Fazer o descimento. O que é o descimento de indígenas? Você chegava numa aldeia e encontrava os indígenas. Aí, não, vocês agora vão se catequizar tudinho. Vocês vão ter que aprender a nossa cultura, aprender a nossa religião, os nossos hábitos, nossos costumes. Vão sair da aldeia e vão para um local nosso, uma cidade construída por nós, para que vocês vivam e abandonem essa vida que vocês têm. E ali se preparava, inclusive, para o processo de escravização. Caso os índios não aceitassem essa proposta esquisita, que não tinha outra alternativa, eles matavam os índios. A história registra que já houve, dentro desse cenário, circunstâncias em que até 7 mil índios foram mortos pelos portugueses nessas cenas de descimento. Eles vinham para descer os índios, e na hora que eles vinham para descer, o índio não quer descer, quer subir. Então, eles sacrificavam mulheres, crianças, velhos, interessa, matava tudo. Então, isso começou a se tornar uma prática, começou a se tornar frequente, porque a partir do momento em que você toma uma determinada atitude e não tem uma consequência para isso, e as coisas começam a se perceber que podem ser feitas sem penalidade, o estranho passa a ser comum. Ele não torna-se normal, porque normal é o que conforme a lei de Deus, mas aí se torna comum, porque fica de acordo com aquilo que se vê com muita frequência. Então, a gente vai assistir um adoecimento da sociedade portuguesa na forma de lidar com os nativos. Sangue, violência, escravização. E como eles tinham na cabeça a ideia de que as leis do Oriente, ali da Europa, não valiam em terras brasileiras, eles cometem todo tipo de excesso, porque a lei não os alcançaria. E aí imagine o que é o homem entregue à bestialidade dos seus instintos, sem ter ninguém para estabelecer punição, além de sua própria consciência. Então, ocorre uma quantidade muito grande de violência e de assassinatos indígenas nesse período. E aí é onde o mundo espiritual entra. Nós precisamos de uma revisão para isso. O que é que nós vamos fazer para que haja uma releitura disso? Então, nessa perspectiva é que é trazido a possibilidade dos holandeses integrarem a história do Brasil, porque eles tinham uma visão diferente. A leitura que o príncipe de Nassau possuía, né, Henrique de Nassau, era fantástico. Ele tinha uma preocupação. Não existia escravidão. Então, todos que chegavam Então, eles chegam e se aportam ali naquela região ali de Olinda, Recife, aquela região de Pernambuco, é onde eles se aproximam e se implantam. O litoral brasileiro muito grande, para tomar conta de tudo, é muito complicado. Não é como hoje, que você se desloca com rapidez e pode impedir uma ocupação. Eles chegam, se instalam e iniciam. Não tem WhatsApp para avisar que tem gente em outro lugar, a coisa vai ficando, eles vão ficando. E eles constroem cidade, eles organizam. E eles têm algumas virtudes bem interessantes. Não há escravidão. Não há escravidão. Não há esse processo de violência.
Henrique de Nassau estabelece propostas bastante acolhedoras e humanistas no trato com o indivíduo. Então, comparando com a realidade violenta dos portugueses, é um avanço incrível o que eles conseguem fazer nessas terras. Só que o gênio disso aí é a figura de Henrique de Nassau. Não é a Holanda como um todo, mas ele, assim como Henrique de Sagres, Henrique de Nassau, tem uma proposta diferente. Depois da sua desencarnação, aí degringola essa beleza que existia entre os holandeses e começa a degenerar a sociedade deles. O príncipe, né? O príncipe de Nassau, né, Larra? Maurício, na verdade, né? Henrique. Eu disse Henrique de Nassau, Maurício, né? Maurício, Maurício, Maurício de Nassau. E ele também incentiva o que a gente vai ver depois, com o Dom João VI chegando ao Rio de Janeiro, a vinda de várias comitivas, né, de cientistas, de biólogos, artistas, incentivando essa parte cultural também. Né? Então, o processo de gestão, né, de Maurício de Nassau visa, inclusive, recuperar um pouco aquela vocação açucareira, né, dos engenhos de cana-de-açúcar de Pernambuco, que tinham sido uma grande alavanca econômica também no início, né, do processo colonizatório, ainda no século XVI, comecinho do século XVII. Então, Maurício de Nassau incentiva bastante a constituição da cidade de Olinda como um modelo de cidade exitosa em um processo de organização social e organização econômica. E isso, sim, respondendo à professora... Né? Exato. Então, a gente vê ali o impulso, respondendo, né, a professora Josi, justamente uma estratégia espiritual de colocar à frente de uma cidade pujante, à época, né, um gestor, né, holandês, Maurício de Nassau, organizando esse processo de ocupação dentro de um modelo mais lícito, dentro de um modelo mais nobre, dentro de um modelo mais assemelhado com as virtudes morais e éticas esperadas pela espiritualidade que fossem exercidas dentro desse grande caldeirão, né, dentro desse grande processo e desse grande cenário que o mundo espiritual nos ofertava em forma de terra ainda fecunda para o nosso desenvolvimento espiritual. Agora, tem uma coisa que a história registra sobre os holandeses, que é o seguinte: eles eram éticos, corretos, tudo isso aí. Mas eles tinham uma característica que diferia dos portugueses. É que não há misericórdia na minha lei. A lei dos portugueses, ela tinha muito assim. Eu fazia uma dívida. Aí você fez uma dívida comigo. Quanto você me deve? Você me deve tanto. Aí, quando chega na hora de cobrar, eu chego lá e falo, dá um tempo aí. Não estou podendo te pagar. Então, aí, os portugueses eles eram mais flexíveis em dívidas. E aí, eles chegavam lá, não, tá bom, faz o seguinte, me dá uma parte, vamos renegociar, bota um juro por cima e tal. Aí, eles renegociavam as dívidas e o cara ganhava um fôlego. Na colonização holandesa, isso não acontecia. Ele assinava um documento e dizia, olha, então você vai pegar tanto. Se você não me entregar o dinheiro é tanto, a tua casa é minha. Quando vencia, não tem choro, a casa é minha. Então, essa coisa aqui, eu não posso dizer que é uma imperfeição, né? Eu posso dizer que é uma virtude, porque é a busca da legalidade, né? Ele, na verdade, acabou se transformando num instrumento de desconforto, de inaceitação daquele modelo gestor. Com o tempo, os portugueses, os mestiços que surgiam ali naquela região, naquele período, que já estava tudo misturado, negro, índio
e portugueses, tudo misturado, não sabia mais direito quem era quem, porque eles tinham muitos relacionamentos interraciais. Então, aquela população começa a ficar incomodada com a austeridade das decisões dos holandeses, e isso começa a gerar uma certa desconfiança, um certo desconforto com a realidade, e começa a surgir a ideia de que aquele modelo gestor não estava sendo muito agradável para eles. Fora o incômodo que os holandeses provocavam junto à União Ibérica, né, Elahá? Porque é reconhecidamente, dentro do aspecto histórico, é reconhecida, digamos assim, a inimizade que pontuou ali por Holanda e Espanha durante muitos anos, né? Desde o século XVI, os dois países sempre muito em guerra, porque naquele momento os Habsburgos tinham uma influência muito grande, né? Os Habsburgos, por conta da influência espanhola, controlavam a Holanda. No momento que se dá ali a parceria entre Portugal e Espanha, dentro do processo da União Ibérica, os holandeses passaram a ser também inimigos de Portugal, né? O que é inimigo da Espanha passa a ser inimigo de Portugal também. Então, era um momento que a Holanda ali estava tentando ocupar o Nordeste do Brasil, sendo ali uma pedra no sapato, tanto dos portugueses quanto dos espanhóis, né? Exato, porque a relação com Portugal era diferente da relação com Espanha antes da União Ibérica. Era diferente. A relação com Portugal era mais amistosa, com a Espanha não era tanto. Aí, quando o negócio une, azeda para os dois lados. Então, acaba ficando muito complicado para que os holandeses conseguissem manter uma relação de harmonia com o governo, uma vez que havia tido essa união entre esses personagens todos ali da Europa, né? Aproveitando esse pausinha para respirar, eu queria ter falado no início, até justificando, na live passada, nós tivemos ficamos assim, intrigados, que alguém fazia algumas citações que a gente não estava acompanhando. Depois nós descobrimos que a live passada, a 7, estava sendo transmitida pelo canal do IGESE. E algumas pessoas estavam assistindo lá, colocando as perguntas lá, mas não estava na nossa programação, então a gente não via. Então pedimos desculpas, porque não estava na programação, por isso que nós não respondemos. Mas quando for assim, por favor, entre em contato conosco, a gente já se organiza. A professora Josi, ela foi além, ela fez outra pergunta. Na verdade, ela está colocando muita pergunta, participando, bem legal. Ela colocou assim, logo... Isso porque ela é de matemática. Isso mesmo. Logo, a sua expulsão de terras brasileiras, né, dos holandeses, pelos portugueses nativos brasileiros, teria sido um erro, segundo os planos espirituais, para a evolução do nosso Brasil? Olha, não é isso que a obra diz. A obra diz que o legado não era especificamente da coroa holandesa, não era da Holanda enquanto nação, era da figura específica de Maurício de Nassau, porque ele sim tinha essa grandeza de espírito, tinha esse espírito empreendedor. Mas quando acontece a desencarnação de Maurício de Nassau, os holandeses eles começam a degenerar na sua capacidade administrativa. Então, acaba acontecendo um desconforto muito grande com a presença deles em terras brasileiras. E aí vai acontecer uma coisa que ela é interessante do ponto de vista histórico, né? É que na hora que acontece esse desconforto dos brasileiros com a figura dos holandeses, ocorre uma movimentação para a expulsão dos holandeses. E o que é interessante? Não é Portugal que faz a expulsão. Isso aqui é o bonito. É a primeira vez que brasileiros se reúnem numa espécie de embrião de um exército brasileiro para dentro de uma proposta de articulação integrada, eles lutem contra um elemento externo. E aí é bacana porque você tem representantes das diversas
etnias lutando nessa mesma guerra, que chama Guerra dos Guararapes. Ali você vai ter um personagem muito conhecido chamado Henrique Dias. Henrique Dias, ele era descendente de negros, ele era negro. E ele luta comandando parte do regimento que expulsa os holandeses. Aí você vai ver um elemento afro, que não está na sua terra, reunindo outros sob seu comando para expulsar um invasor, como se ele tivesse um sentimento de pertencimento, como se aquela terra lhe pertencesse. Então, ele, como sendo um afrodescendente, poderia dizer, essa terra não é minha, essa guerra não é minha. Vocês que briguem, vocês que lutem, não eu. Mas Henrique Dias acaba... Tem muitas cidades do Brasil que tem a rua Henrique Dias, né? Quem é Henrique Dias? É um grande guerreiro, se a gente pudesse assim dizer, é um líder na Guerra dos Guararapes, negro. Negro e comanda parte do regimento. Nós temos um outro personagem, Felipe Camarão. Felipe Camarão também integra as equipes de combate a essa questão da Guerra dos Guararapes. Felipe Camarão, ele era índio. Nasceu índio e depois recebe um nome, digamos assim, mais europeu, e ele, então, se torna um guerreiro. E depois que ele se transforma, o nome dele era Potiguaçu, e depois ele acaba aprendendo as ideias dos brancos e tal, e se transforma num guerreiro do exército, com roupas militares, como se fosse um europeu, e ele comanda a retirada dos holandeses. Então, você vai ter ali portugueses, não vou nem citar que tem muitos nomes portugueses envolvidos nessa batalha, mas tem vários portugueses, tem vários brasileiros envolvidos na batalha, e tem índios e negros compondo essa amálgama do exército brasileiro na primeira movimentação do país enquanto exército para defender o seu território. Então, é a primeira movimentação histórica que a gente tem em que uma iniciativa local, não de fora, não é a coroa portuguesa que veio, como foi o caso dos franceses, que a organização se deu por Mendissá, que veio a mando da coroa, organizar uma rebelião, ele e seu sobrinho Estácio de Sá e tal. No caso aqui não é esse, não. Aqui o trabalho de retirada dos holandeses se deu pela movimentação dos próprios brasileiros. Então, a professora pergunta se essa retirada fez parte do planejamento espiritual. Essa retirada, na verdade, ela decorreu da degeneração daquilo que seria a presença dos holandeses aqui. Eles começam bem, depois há uma degeneração e, em seguida, você acaba tendo uma expulsão. E aqui vou fazer um parêntese. Muitos dizem assim, eu queria tanto ter sido colonizado por inglês, seria tão lindo. Puxa, seria tão lindo. Não foi. Eu queria tanto ser colonizado por francês, seria tão bom. Não foi. Queria tanto ser colonizado por holandês. Não foi. Então, não foi nem inglês, nem foi francês e nem foi holandês. Mas eu queria tanto saber como seria. É fácil. Nós temos 3 Guianas. Uma Guiana francesa, uma Guiana holandesa e uma Guiana inglesa. Nessas 3 terras foi onde os impérios se estabeleceram. Dá uma olhadinha no desenvolvimento econômico dessas 3 regiões, como foi que elas se desenvolveram como nações, para fazer uma reflexão. Porque, às vezes, a gente tem uma leitura de com certeza teria sido melhor. Então, nem sempre é. Nós temos alguns lugares do mundo que tiveram colonização de alguns países e que não necessariamente resultaram em processos de desenvolvimento explícito. Então, as 3 Guianas aqui em cima, pertinho da minha terra, lá em Macapá, elas dão uma boa imagem de uma presença do elemento francês, holandês e o inglês, exatamente os que rondavam por aqui, naquela terra, o que deu?
da colonização deles. Elahai, dentro do que você está falando, do que poderia ter sido, mas não foi, e não foi, graças a Deus, e aí, graças a Deus, a gente sublinha, né? Porque percebam como e o Elahá falava e eu ficava pensando nisso, como foi magnânima essa atuação do plano superior, da espiritualidade superior, na composição da nossa nação brasileira. Porque, apesar do contexto, né, bélico, das lutas fratricidas, né, essas guerras que pontuaram a retirada dos holandeses do Brasil são também conhecidas como guerras brasílicas. Vejam que interessante. Aí já o Brasil, enquanto país, enquanto noção de pertencimento, enquanto noção de uma unidade, de elos que nos unem, né? Negros, índios, no caso específico de Pernambuco, donos de engenhos, se unindo para se oporem a um invasor estrangeiro, né? O contexto, ele é de acirramento, o contexto, ele é de antagonismo, mas no bojo desse contexto, no bojo desse antagonismo, a gente vê já aquela semeadura espiritual de uma noção de pertencimento, né, de um DNA brasileiro. Então, as guerras brasílicas, né, marcaram esse período e promoveram a expulsão dos holandeses já dentro de um processo esmaecido, quando a Companhia das Índias Ocidentais acaba entrando em um processo de falência, a demissão de Maurício de Nassau, que se coloca não mais como o gestor, né, daquela província de Pernambuco, e a coisa começa a degringolar. Mas no bojo de todo esse processo, a gente vê ali já a nascente de um sentimento brasileiro, de um sentimento de união, de noção de pertencimento. Existe um outro aspecto histórico bem interessante, é que o exército holandês poderia ter se tornado mais combativo na Guerra dos Guararapes. E os estudiosos dizem o seguinte, que quando aconteceu a guerra, eles se retiram. Eles poderiam ter dito, não, nós vamos voltar e nós vamos tomar de volta e a gente vai querer esse pedaço, sim. Nós vamos endurecer o jogo, nós vamos voltar com mais soldados e com mais homens, mais navios, e a gente não vai deixar barato. Não acontece. Com a expulsão, eles se retiram. E aí acontece uma coisa curiosa. Eles saem daqui e vão procurar um lugar onde a gente vai ficar. Aí, os judeus que tinham vindo são expulsos por conta da maneira como o Portugal lidava com a religião, não tinha espaço para judaísmo, tinha espaço só para o catolicismo. Então, os judeus acabam indo embora. A primeira sinagoga das Américas, que é essa lá de Recife, existe até hoje, ela, então, acaba ficando esvaziada em função disso e eles vão embora. Vão procurar um outro lugar, eles foram procurar outro local e eles se estabeleceram no outro local. O local para onde foram os que saíram daqui chama-se hoje Manhattan. Eles saem daqui e vão construir naquela região dos Estados Unidos e constroem ali a nação. Aí, puxa, perdemos de ter uma Manhattan aqui no Brasil. Só que cada país possui uma função distinta. A nossa função não é ser o cérebro do mundo. O cérebro do mundo é dos Estados Unidos. Está no livro A Caminho da Luz. O perfil dos Estados Unidos é para ser o cérebro do mundo. E isso está dito em 1938, quando não tinha nem tido ainda a Segunda Guerra Mundial para que os Estados Unidos tivessem tanta prevalência. Mas essa seria a função. Cada nação tem uma função. A função da Itália é latinizar o mundo. A função da Grécia é promover a difusão da cultura, do helenismo. Então, cada um com seu papel. E os Estados Unidos, no século XX, exerceram o papel de ser o centro do conhecimento científico. Aquilo que já teria sido na Europa, no século XIX, desloca-se no século XX, XXI, para os Estados Unidos.
E aí eles se deslocam para lá e vão criar uma ilha de prosperidade saindo daqui do Brasil. Eles saem daquela região e vão para a Suriname, que é a Guiana holandesa, e parte vai para Manhattan montar a ilha lá. Então, essas coisas todas acontecem. E o que o livro destaca é que a Holanda se retira porque o papel que tinha sido buscado para que ela colaborasse havia sido cumprido. A partir das sementes deixadas ali por Maurício de Nassau, o desenvolvimento naquela região de Recife e Olinda acaba trazendo contributos muito grandes para o desenvolvimento daquela região como um todo, mesmo eles indo embora, ficam as contribuições positivas, organiza-se o primeiro embrião do Exército Brasileiro e a ideia como nação começa a se desenhar. Ela iria se consolidar com a chegada da família real aqui para ter o sentido de nação. Mas a ideia de pertencimento, de defesa de um território, no sentido de reunir um povo, ela se inicia exatamente ali na Guerra dos Guararapes, quando diferentes matizes de pele se juntam em cima de um interesse comum. Quando a gente acompanha aqui o chat, eu fico com o coração muito alegre. Primeiro porque a gente vê as pessoas que estão acompanhando, desde lá da primeira temporada, né, Cris, do Comércio pelo Começo, estão sempre acompanhando com a gente, o Flix e tudo mais, mas vira e mexe aparece alguém novo, que aí a gente vê assim, que bom que você está aqui e tal, olha que legal você está acompanhando, muito bom ter vocês aqui. E uma das pessoas que está aqui conosco hoje é o nosso querido amigo Otacílio. Olá, Otacílio, saudade de você. E ele faz uma pergunta, na verdade ele fez duas perguntas, eu vou colocar as duas. Dentro da lei de causa e efeito, qual a razão do sofrimento dos indígenas ou tem outra razão? E aí, na sequência, ele colocou a mesma pergunta para o sofrimento dos negros. Vamos lá. Vou responder, Cris. Eu estou falando, eu vou terminar. Existem 3 grupos dentro dos processos de sofrimento. Aí eu vou falar da escravização dos negros, que você transpõe para a escravização dos indígenas do mesmo jeito, não há diferença. A ideia, por exemplo, dos negros é que eles, sim, comporiam parte da população brasileira na condição de servidores que viriam para cá para trabalhar na construção do Brasil, mas não na condição de escravos. Então, qual era o desenho? O desenho era que eles viriam como trabalhadores humildes para auxiliar a edificação da pátria Brasil. Só que na construção dessa ideia, os portugueses se atrapalharam. E quando chegou a ideia de trazer o elemento africano para a composição da nossa sociedade, veio a ideia infeliz de trazê-los na condição de escravos. Quando isso acontece, esses personagens que estão ali são quem, na verdade? Quando esse processo se inicia, é importante observar, e isso está no livro Reflexões Espíritas, capítulo 18, uma obra da psicografia de Divaldo Franco, mas cujo autor dessa mensagem, do capítulo 18, é Viana de Carvalho. Nesse capítulo, ele vai tratar sobre a questão da miséria, da lei de causa e efeito, e de tudo isso, Otacílio, que você está perguntando. Então, ela diz o seguinte, que na composição das raízes do sofrimento, existe um tipo de indivíduo envolvido no processo de sofrimento que está em fenômeno expiatório, mas que existe um outro grupo que está em processo provacional. Como é isso? Então, diz ele o seguinte, que dentro do fenômeno de desenvolvimento das sociedades, quando você tem um grupo mais inteligente, mais experimentado, mais sabido, e que pode oferecer um contributo para uma população menos aparelhada do ponto de vista intelectual e moral, então você junta esses 2 grupos para que o grupo mais experiente ajude a formar o outro grupo. Na condição assim, você, monitor e aluno, não é mestre, é monitor. Então, você tem um monitor e tem um aluno. Então, você traz essas pessoas para participarem de uma sociedade a fim de que a participação deles dentro de um espaço de debate com pessoas que têm outros saberes faça com que eles evoluam, aprendam, desenvolvam
determinados saberes que eles não possuíam. Essa é a ideia. Mas o que costuma acontecer? Os mais inteligentes acabam explorando os mais ingênuos, gerando sociedades exploratórias, cruéis, perversas, que geram bolsões de miséria, aumentam as tensões sociais e promovem todas essas dificuldades que a gente observa em boa parte do mundo. Nessa leitura que Viana de Carvalho faz, ele diz que a conta não fecha se nós formos considerar que todos os pobres do mundo foram ricos no passado, porque nunca tivemos ricos suficiente para o número de pobres que o mundo possui. Então, parte desses que são considerados como explorados são espíritos na condição de prova e que estão sendo, de certa maneira, massacrados por aqueles que não deveriam assim agir. E como é que fica a lei de causa e efeito? Aguarde o que a lei vai fazer com os exploradores. Porque os exploradores, amanhã, renascem na condição do reverso da medalha, na inversão social expiatória, na qual eles vão amargar as condições sociais que eles mesmos criaram. Então, voltando para a questão específica do Brasil, 3 grupos. Grupo número 1, grupo dos que vieram e estavam na condição de prova e que foram trabalhados de maneira indevida pelos portugueses, gerando um karma miserável para os escravizadores, que pegaram almas ingênuas e promoveram nelas sofrimento. Segundo grupo, o grupo das almas que aparece no capítulo 7, que Ismael vai às regiões sombrias com uma bandeira Deus, Cristo e Caridade, recolhendo espíritos profundamente comprometidos para que eles aproveitassem a experiência da escravização e vivessem esse momento. Então, olha só, não era para acontecer, mas uma vez acontecendo, quem vamos colocar para experimentar isso? As almas devedoras. Então, não era para se dar, mas uma vez que os portugueses criaram esse fenômeno, então juntou-se às almas ingênuas que eram ainda recém-saídas da infância espiritual, exploradas pelos inteligentes e perversos, somaram-se a ela um segundo grupo, qual os espíritos perturbados, endividados do mundo espiritual, que vieram resolver seus dramas a partir da lei de causa e efeito. E o terceiro grupo. Qual é o terceiro grupo? Os próprios escravizadores, mergulhados como escravos nas suas próprias fazendas, atados ao tronco pelos seus próprios netos, experimentando o processo de escravização que eles mesmos estimularam em seus filhos e netos, para que, através desse instrumento, eles despertassem numa existência futura de maneira mais doce, ao reassumirem o comando da família, aí 1 século, 2 séculos depois, na expectativa de que eles, com o aprendizado da escravidão, caíssem em si e mudassem de postura. Então, respondendo à pergunta, 3 grupos aí se juntam. Os espíritos iniciantes em prova, escravizados pelas almas inteligentes e perversas. 2, as almas em expiação e que foram trazidas para esse cenário, aproveitando as circunstâncias que haviam se formado. E 3, os próprios cruéis escravizadores, mergulhados na carne, no reverso da medalha, para experimentarem o fruto daquilo que eles mesmos criaram, para que assim amadurecessem e pudessem transformar as suas vidas pelo experimentar das dores que eles mesmos geraram. Isso serve para os índios, isso serve para os negros. Quando a gente fala, Elahá e Valerinha, e todos que nos acompanham, de um contexto social, as coisas não são estanques, né? Então, quando a gente olha para esse Brasil colonial, até então colonial, nós temos aqui várias nações indígenas, que para o homem branco eram os negros da terra, fazendo aí um jogo de palavras, né, com a raça negra, que depois foi buscada como plano B para a escravização. Mas a ideia inicial do homem branco era submeter à força o nativo ao trabalho, para que fosse
subserviente ao homem branco, enquanto colonizador, ocupando esse território brasileiro. Mas os índios... Só um instantinho. Vou fazer um comentário cruel. Um comentário cruel. O português chega aqui e diz, olha, eu encontrei aqui uma madeira para eu explorar, já está tudo crescido, é só cortar e levar. E acredita que veio junto um monte de gente para nós escravizarmos também? Então, eles olhavam os indígenas como mais um recurso disponível para os seus interesses materiais. Sim, inclusive como ferramenta, na verdadeira acepção da palavra, para poder adentrar a terra, porque o português iniciante no Brasil, ele não conseguia se deslocar além muito ali do litoral. Para ir aos sertões, ele precisava dos índios, porque eram os índios que conheciam os caminhos, eram os índios que sabiam como driblar as barreiras naturais para se alimentar, né, Elahá? Os víveres. Os portugueses não sabiam o que era caju. Sim. Pode comer? Os índios sabiam que podia. Então, precisava desse conhecimento milenar que eles tinham. Essa fruta pode, essa não pode. Isso aqui a gente cozinha, isso aqui come cru. Como é que você vai adentrar a mata sem saber o que comer? Tem como? Precisavam dos índios, né? E os índios, em contrapartida, eles não eram os índios contra os brancos, ou os brancos contra os índios. Os índios também possuíam várias etnias, várias nações, e combatiam entre si. E o feio dessa história, e o manipulador dessa história, é que o homem branco, astuto, europeu, se aproveitou dessa rivalidade natural entre os indígenas para acirramento desse antagonismo. Então, os portugueses se aliaram aos temiminóis, os franceses se aliaram aos tamoios e incitavam os temiminóis contra os tamoios, provocando um verdadeiro extermínio dessa população nativa, um extermínio dessa população indígena, visando objetivos próprios. E aí, quando se extingue, praticamente há um potencial zero, os grupos indígenas começam a lançar o olhar para as costas africanas, pensando, olha, agora que a gente já extinguiu a possibilidade exploratória dessa mão de obra, feio falar assim, né? Mas eram vistos como potencial de mão de obra. Vamos buscar agora os africanos. Né? Não por serem negros, isso a gente até sublinhou em algumas lives passadas, não por serem negros, mas por serem, né, habitantes de um outro continente, né, que também tinham sido fruto, né, de espólios de guerra entre nações africanas, e aí o espólio de guerra vem para o Brasil para ser escravizado aqui. E existe também uma coisa, os africanos, eles eram mais dóceis ao processo da escravização do que os indígenas. Os indígenas não aceitavam ser escravos na sua própria terra, eles morriam e não trabalhavam, apanhavam, mas não faziam. A musculatura deles não era a mesma dos africanos, então eles rendiam menos no trabalho, eles eram menos resistentes, e eles eram menos resistentes fisicamente e eram mais resistentes emocionalmente. Os índios não se submetiam, então ficou muito caro trabalhar a escravização dos indígenas, porque aproveitava pouco, enquanto que, de repente, os africanos eles tinham mais docilidade, quero dizer docilidade no sentido de submissão, eles se submetiam mais, apanhavam, ia lá e fazia. Apanha, senão aí eu faço. Fazia. Mansidão, né? Mansidão. Eles eram mais mansos, os índios eram mais tinhosos para fazer. Eu morro, mas eu não faço. E aí acontecia esses morticínios imensos que se dava nesse período. Vamos a mais uma pergunta da nossa amiga, professora Josi, de matemática.
Boa noite a todos. Vemos tantas mortes e destruições no decorrer da nossa história, da história da nossa nação. Continua, peraí. Todas aconteceram pela consequência da lei natural de causa e efeito, ou alguma morte poderia se dar por eventualidade do mau uso do livre-arbítrio de alguém? Todos esses processos, né, que nós estamos falando aqui. Quer que eu responda, Cris? Vai lá, Elahá, contigo. Ninguém renasce para matar ninguém. Não há ninguém que traga como planejamento espiritual assim, olha, você vai nascer, você vai para o Brasil, e lá você vai matar 12 índios. Não são 13, são só 12. Matar 13 está fora. Vai matar só 12. Não existe. O planejamento espiritual não comporta assassinatos, porque conspirar contra a vida de alguém seria a derrogação de um princípio natural, que é o princípio do direito à vida. Então, ninguém vem para assassinar. Então, se ninguém vem para assassinar, ninguém vem para ser assassinado. Se alguém cometeu não precisa 2, um assassinato em terras brasileiras, esse único assassinato já é um desvio de planejamento. Então, todas as vezes que alguém assassina outro alguém, nós estamos vivendo uma fuga de um planejamento inicial. Então, não há planejamento para que aconteça um assassínio. Agora, na medida em que um fenômeno social doloroso acontece, é provável que, de repente, a espiritualidade comece a se mobilizar para encontrar formas de aproveitamento daquela prova. Vou precisar colocar a tomada aqui no meu computador, que eu esqueci de ligar. Continue aí que eu já venho. Ok. Cris, nós temos uma outra pergunta. Na verdade, é um comentário do Marcos, que eu acho que você vai... que fala ali, né? Ele colocou assim, as colonizações inglesa e francesa foram, no fundo, indiretas, laterais e imediatas. Exemplo, no centro da cidade do Rio de Janeiro, houve um longo período do qual a Rua do Ouvidor pulsava, aí eu não vou falar, que eu fico com medo de falar errado, se eu traduzir, Belle Époque, não sei se Époque, né? Eu tenho um receio de quando a gente não entende. Carla que é boa. Belle Époque. Belle Époque. Obrigada, Elahá. Ainda bem que temos Elahá. O processo de influência, como o Marcos está comentando, né, cultural europeia, ela sempre foi muito contundente, né, nessas cidades que passavam a eclodir nesse momento, né, como a gente já falou aqui, Rio de Janeiro, Salvador, Pernambuco, né, Recife, Olinda, eram cidades, São Paulo, Piratininga, né, Minas Gerais, Belo Horizonte, Diamantina, Ouro Preto, enfim, toda aquela região mineradora, né? O que acontecia? Os senhores de terras, os fazendeiros, eles tinham os seus filhos, né? Os rapazes, né? Porque mulher nessa época não podia estudar. Ainda estávamos atrasados, mas botavam os rapazes para estudar na Europa. Então, os donos de terras, os senhores fazendeiros, os filhos desses fazendeiros estudavam em Coimbra, na Universidade de Coimbra, na Universidade de Paris, em Londres. Então, eles iam para a Europa, se encharcavam dessa cultura europeia, e quando voltavam para exercer funções de liderança em um país que estava aprendendo a se construir, e passavam a traduzir, enquanto gestores, enquanto líderes constituintes de uma sociedade que estava ali nascendo, passavam a traduzir e dar continuidade a um pensamento europeu, né? Então, a gente percebe que até mesmo quando já da presença da família imperial aqui, né, quando o reino de Portugal passa a ser no Brasil, Dom João aqui, Dona Maria I aqui, depois seu filho, Pedro I aqui, seu neto, Pedro II aqui, né? Essa influência europeia, ela sempre esteve muito presente no Brasil, porque quem atuava no Brasil eram tradutores dessa cultura, que iam lá fora beber na fonte dessa cultura e reproduziam internamente aqui no Brasil essas culturas e esses interesses.
Então, os ingleses, eles nunca tiveram uma, digamos assim, uma parcela oficial brasileira, mas eles sempre estiveram ao lado de Portugal, acertando e engendrando tratados comerciais que beneficiavam a Inglaterra nesse trato comercial. Né? Os franceses sempre marcaram presença, sempre tentaram conquistar territórios no Brasil, mas sempre tiveram participação nessa sociedade e nessa cultura que era a cultura geradora desse tipo de pensamento europeu aqui no Brasil. Então, assim, é um país de amálgamas, né? Tentando recuperar aí um pouco o vídeo inicial. E a nossa riqueza, minha gente, se constitui nesse amálgama, nessas contribuições, nessas conjugações, nessas conjugações que vão resultar em comunhões, né? Comunhões de uma solidez espiritual. Eu queria dar uma contribuição nessa pergunta sobre a Belle Époque, no seguinte sentido. Nós temos um conjunto de obras bem interessantes sobre a história do Brasil, e, assim, eu não vou dar o nome para não fazer propaganda de questão privada, mas nós temos uma trilogia sobre a história do Brasil muito boa. E no primeiro volume dessa trilogia, que fala especificamente sobre a chegada de Dom João VI ao Brasil, é um livro que vai narrar exatamente a janela de 15 anos, de 1808 até 1821, que é a chegada e a partida de Dom João VI. O autor da obra, que não é espírita, ele faz uma análise do quanto o Brasil se transformou com a chegada da família real. O que ele usa, olha a inteligência do cara, o que ele usa para verificar a transformação da sociedade nesse período de 15 anos? O jornal, os anúncios de jornal. Então, ele diz que antes de 1808, antes da chegada da família real, classificados. Vende-se uma porca, uma cabrita, vende-se um lote de terra, vende-se um facão, era só o que se vendia. Os classificados estavam relacionados a esse tipo de produto. 15 anos depois, 15, eu disse 15, porque tem 10, então 10, 15. 15 anos depois, o classificado vendia piano, aula de canto, aula de francês, uma série de produtos sofisticados da Europa passaram a ser, entre aspas, vendidos no Brasil por conta da chegada da família real, que demandou uma série de produtos. Então, vestidos da corte, coisas que já eram oferecidas no novo cenário. E aí o gosto pelo belo tomou conta da sociedade brasileira. Quando você, por exemplo, vai ao Rio de Janeiro e você conhece ali a Praça 15 e o local onde viveu Dom João VI, que é, como é que chama, Cris, aquela construção assim que está de frente para o cais? O Paço, né? Isso, é o Paço, né? O Paço foi o primeiro palácio ocupado pela família imperial, né? Depois, a Dona Carlota Joaquina já não vivenciava mais com o João VI, né? Então, ela ficava lá pelos arredores de Botafogo, nas suas chácaras, com os seus amantes, e depois se construiu a Quinta da Boa Vista, já no momento casal Leopoldina e Pedro I, né? Então, você vê a construção do Paço Imperial linhas retas, portuguesas, a construção é bonita, dentro do contexto de uma obra do século XVII. É bonito, mas ele não tem aquele rococó, aquelas coisas, aqueles brocados que a Belle Époque teria. Quando você chega na Rua do Ouvidor, você anda olhando mais para cima do que para baixo, porque a beleza das fachadas, a beleza dos detalhes que eram colocados em volta das janelas, esse gosto pela beleza, isso vai se implantando a partir do começo do século XIX. Quando você vê as vilas que existem no interior de Minas, as vilas que foram motivo da Inconfidência Mineira, Vila Rica e tal, você vê casas baixinhas, pequenas, elas têm um estilo mais simples. Não tem esse... Ela é linda na beleza da coisa singela daquele período colonial.
mas a exuberância daquelas fachadas que você vê no Rio de Janeiro, que você faz, meu Deus, como é que esse povo fazia isso? Sem ter nada, como é que eles conseguiam fazer isso, meu Deus? Que louco, hoje se eu contratar um pedreiro para fazer isso aqui, o cara vai dizer que ele não faz, e os caras faziam. Então, existe uma convocação para uma transformação muito forte da sociedade com a chegada da família real aqui. Então, ela vai fazer uma virada de chave no estilo arquitetônico e na própria forma de viver das pessoas. E aí é muito abrupta essa mudança. Você tem um modelo de construção mais clássico, mais formal português, aí de repente, bum, acontece uma mudança forte. E você vai ver isso em vários lugares do Brasil. Belém, na chamada Cidade Velha, é cheio de casas belíssimas do período que vem nessa transformação. Tem casas mais simples no período anterior, período colonial, propriamente dito, e na época do Brasil como império, meu Deus, é um escândalo. Eu estou rindo aqui, que eu estou me lembrando que a partir de alguns documentos a gente recupera a informação, documentos históricos, a gente recupera a informação que Dom João VI inaugura, né, com a abertura dos portos, as Nações Amigas, o primeiro mercado livre, o mercado pago do século XIX, do início do século XIX, e ele consegue firmar acordos tão proveitosos para os ingleses que passavam, meus amigos, a empurrar para o mercado consumidor brasileiro, acreditem vocês, lâminas de patins para gelo, imagina isso. E essas lâminas de patins para gelo eram utilizadas nas casas dos nobres chiques como puxadores de porta. A capacidade da inventividade desse mercado consumidor brasileiro para ser chique, eles adquiriam os patins ingleses e utilizavam como puxadores de porta das mansões da Rua do Ouvidor. É interessante isso. Amigos, a gente já está caminhando, né, para o final da nossa live, mas eu gostaria de trazer algumas contribuições aqui. Não dá para a gente colocar todos, mas a gente agradece todos. Da Patrícia, nossa amiga que acompanha a gente lá da Flórida, ela falando que essa família Flix maravilhosa, ou mais que brigadeiro. Eu também amo mais que brigadeiro, também, viu, Patrícia? Tem um comentário aqui também, da Edileia Azevedo, do Rio de Janeiro. Boa noite a todos, estou adorando estudar esse livro com vocês são ótimos, gratidão pelos esclarecimentos. A Daniele de Andrade, que sempre acompanha e divulga, compartilha, toda vez que eu posto, ela vai e compartilha na rede social dela também. Bora, amigos, vamos aprender para não passar vergonha no Enem 2022 com o professor de História Jorge Elahá. Aí, na sequência, ela coloca, agora, amigos, a continuação com a professora Cris, prestem atenção. Muito bom essa participação de todos vocês. O Vinícius colocou para a gente aqui, esse livro é uma obra maravilhosa, gostei que vocês trouxeram esse tema aqui, creio que todos e todas no movimento espírita deveríamos estudá-la. Paz e Bem, de Olinda, Pernambuco. E queria trazer também aqui para a gente Olha, ele é de Olinda, hein? O comentário do Otacílio, uma beleza as leis divinas. Obrigada pela lúcida resposta, quando vocês responderam a pergunta dele. E aqui para a gente, tem a Sandra também, colocou, excelente esse passeio pela história do Brasil, e com a visão espírita amplia os conhecimentos, concordo plenamente com você, né? Esse entendimento é que a gente gostaria. Aí até lá, vou fazer uma brincadeira, teve um comentário aqui, uma pergunta, se foi com os índios que a gente aprendeu a tomar banho todos os dias, né? A gente aprende... o que é interessante, justamente esse amálgama, é que a gente tem a contribuição de todos os povos, né? É uma alegria essa miscigenação que nós temos no Brasil. Mas foi o Elahá com indígena que a gente aprendeu a tomar banho todo dia? Se foi com os índios, eu não sei. É provável que sim, mas que a corte portuguesa não tomava. Os banhos que Dom João VI tomou são contados. Banho primeiro, quando você quer banho segundo, ele tem narrativas para os banhos, e ele tomou uns banhos também, porque ele criou uma doença de pele muito complicada, e disseram que banho de mar era bom para as feridas. Ele devia ter as escaras de falta de banho aqui, muito calor, né?
eles vinham dentro de uma cultura que era muito frio, então até você passar um dia, 2 sem tomar banho, vai. Mas aqui não tinha como, né? Aí ele tem, na história, narra os banhos de Dom João VI, e ele tinha um cesto de tomar banho. Então, ele entrava nesse cesto vazado, porque como é que eu vou nadar, que eu não sei nadar? Então, ele entrava no cesto vazado, e a água do mar entrava pelo cesto, e molhava Dom João, e ele tomava o banho daquela água salgada lá para ver se melhorava as condições dele. Ele era uma pessoa meio complicada. O pessoal fala, o que tem das coxinhas de frango? Aquilo não é tão inverídico, não. Tem muitas coisas que falam, mas não é tão mito. E, inclusive, a história relata que ele usava as roupas reais que elas gastavam e rasgavam, e ele não tirava, porque como ele não trocava de roupa, elas ficavam. Então, quando ele dormia, o pessoal costurava a roupa no corpo dele. Está nos livros de história isso. Pegar aquele livro que eu comentei, que narra a chegada de Dom João VI, são 3 volumes. Um fala sobre a chegada de Dom João, outro fala sobre a proclamação da independência, e o último volume já pega a parte da República, 1889 para frente. Então, são 3 volumes bem interessantes, e no primeiro deles, que fala de Dom João VI, conta essa história dele dentro do cesto agora com C, dentro do cesto, para tomar banho de mar, para ver se lavava um pouco as escaras que ele tinha. Encontra-se perdido em meio à zona portuária do Rio de Janeiro, a casa de banhos de Dom João VI. Ele manda construir uma casa, uma edificação, onde ele tinha o hábito de, terapeuticamente, ir até aquela região ali do Caju, região ali portuária, que era uma região próxima da Quinta da Boa Vista, né? Porque para quem conhece meio que a geografia do Rio de Janeiro sabe que a São Cristóvão está próximo também da região portuária, era um local que dava para se deslocar a cavalo, e ele ia e tinha uma casa de banhos para ele se banhar com a água do mar, exatamente. Terapeuticamente, medicinalmente. Elahá, estão pedindo aqui no chat que você, na verdade, você não citou o nome, né? Só lembrando que não é um livro espírita, é um livro histórico, né? O que você falou, a trilogia. Não é espírita. Você não citou o nome. Aí porque não é espírita para não fazer propaganda. Porque senão fica esquisito, fica parecendo que eu estou fazendo propaganda de uma obra que é vendida para fins pessoais. Mas vocês vão achar facilmente, é uma trilogia do mesmo autor. Um fala do período de chegada de Dom João VI aqui, que é de 1808 a 1821. O segundo vai contar de 1822 para frente, que é o período da proclamação da independência. Aí faz um hiato grande, e o outro vai contar já a proclamação da República. Está faltando um volume aí no meio para contar detalhadamente o Segundo Império. Ele só conta o Primeiro Império e a ida de Dom Pedro I e a batalha que ele teve lá em Portugal como Dom Pedro IV. Mas assim, a gente não tem uma história bem bacana como tem dessas outras, do reinado maravilhoso de Dom Pedro II. Vai aparecer já no último volume dessa trilogia o ocaso do governo, já com a queda do Império e o início da República. Então, essa trilogia é muito interessante. Não é espírito, mas vocês acham com facilidade. Nós temos Tem todas as dicas que vocês acharem. Nós temos aqui, além de Patrícia, lá da Flórida, nós temos também Regina, temos pessoas também da Filadélfia, pessoal de Volta Redonda, Vila do Café Alegre, Rio de Janeiro, Paulínia, Niquelândia, aqui em Goiás, Juiz de Fora, Maringá, Ponta Grossa, Recife, Miguel Pereira, São Carlos, Curitiba, Cachoeira do Sul, São Paulo, Araraquara, Campina Grande, Lavras, Santa Rosa, Belém, Corumbá. Na hora que você citou Belém, eu falei, o pessoal de Belém vai ficar feliz. Estou citando Belém, né? Então, tá aqui. Nós registramos, falamos de quase todas as cidades. Se faltou alguma, porque muito comentário não dá para a gente acompanhar. Marília, tá falando aqui, Carpina, Pernambuco, Marília, Joinville. Lili não tinha falado. Oi, Lili. Um beijão a Lili e a Camila, nossa Camilinha. Essa não tinha manifestado ainda, Lili, né? Agora manifestou.
Amigos, então eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais para a gente já ir para o encerramento. Queria só pedir permissão, Elahá, para lembrar de um ponto importante que depois a gente pode desdobrar nos próximos encontros, Elahá, me inspirando aí na pergunta do professor Otacílio, que apesar de todo o sofrimento imposto, né, ao processo de escravização, tanto dos índios quanto dos negros, dos povos africanos, nós tivemos como herança, né, o exemplo de resistência e da boa resistência, do bom combate, que foi algumas figuras como Zumbi dos Palmares, o Quilombo dos Palmares, na região de Alagoas. Então, há sempre uma solução honrosa para os momentos de desdita, né? E esses quilombos, essas organizações nos mostram que é possível contornar uma situação equivocada. Então, eu quero deixar só esse pensamento como uma contribuição minha, dizendo que há sempre uma boa alternativa para qualquer situação opressora. E essas pontuações históricas e esses exemplos históricos nos demonstram isso, né? E tendo a oportunidade, a gente pode desdobrar em futuros episódios aí algumas figuras ímpares, né? E dentre elas nós temos, né, um dos grandes líderes da raça negra, que é Zumbi dos Palmares, a quem a gente rende todas as homenagens. E antes de passar para o Elahá, que eu já vou aproveitar e já pedir para ele fazer a prece, porque ele fez a prece final da outra vez, emocionou. Eu e Denise choramos, né? Que é coisa difícil, né? Eu e Denise chorarmos. Facinho. Previsão do tempo, a gente chora, né? Então, eu vou deixar... Lembrando só a todos que na próxima, né? A próxima live, deixa eu só confirmar aqui a data para vocês, para a gente não se perder. Próxima live, dia 8 de fevereiro, certo? Confirmando com todos, 8 de fevereiro. Capítulo 9. Isso, capítulo 9, a restauração de Portugal, para que todos possam já fazer o estudo. Então, aí ela passa a palavra para você e já te peço que, em sequência, você faça a nossa prece final. O nosso capítulo de hoje foi a percepção de que as aparentes investidas de outras nações sobre o espaço brasileiro, elas acontecem em virtude dos interesses, das lições que esses outros povos poderiam deixar para a construção do Brasil. Então, em que pese todas as partes sangrentas e dolorosas que a gente consegue observar dentro dessa ocupação espanhola, essa ocupação holandesa, nós temos que observar a mobilização que acontece no plano espiritual para aproveitar o elemento humano que tem. Eu não tenho missionários perfeitos para virem trazer uma informação sem jaça. Então, qual é o elemento que eu tenho? É esse? Então, é desse que eu vou me servir. É esse indivíduo com as fragilidades que ele tem que eu posso usar? Então, é dele que eu vou me valer. Então, são elementos imperfeitos, com dificuldades, com fragilidades morais, mas é o elemento que eu tenho. E se é esse elemento que eu tenho, é com esse material que eu vou trabalhar para a construção da história do Brasil. O objetivo não era fazer daqui um local perfeito, mas era oferecer um local onde as pessoas pudessem ser acolhidas sem tipo de olhares estranhos a essa amálgama da qual a Cris tanto fala, que ela se forjasse de maneira efetiva e que as diversas nações, os diversos povos, as diversas peles, cores de pele, pudessem se assentar nesse país sem maiores dificuldades. Prejuízos no meio do caminho aconteceram em função do livre-arbítrio do homem. O plano não era esse, mas a meta é fazer do país uma nação efetivamente plural. E aí nós vamos, então, fazer a nossa prece, Valéria, para encerrar? Sim. Vamos orar.
Senhor Jesus, cujo amor inexcedível tem derramado sobre as terras brasileiras inúmeras tentativas de construir aqui a expressão legítima de tua mensagem de amor. Nós, Senhor, almas frágeis e perturbadas, convocadas pelo teu amor divino, para que aqui comparecêssemos a fim de oferecer, mesclando as nossas virtudes e imperfeições, o material para a edificação da terra do Cruzeiro. Hoje, Senhor, banhados pelas luzes do Evangelho, iluminado pela doutrina espírita, nós compreendemos hoje, de maneira mais nítida, os teus dispositivos superiores ao convocares os nossos corações para a terra do Brasil nos dias de agora. Os lidadores da tua causa estiveram presentes na nossa história, construindo o progresso e, ao mesmo tempo, tisnando de sangue as páginas da nossa história. Homens valorosos construíram os instrumentos de ligação da nação, ao passo que outros, ao mesmo tempo, espalharam horror, dor e sangue, miséria, sofrimento e lágrimas sobre o mesmo solo brasileiro. E hoje, Senhor, quando a nação brasileira experimenta um novo momento de necessidade de experimentar o amor, tu nos convocaste para que renascêssemos neste lugar. Tu, Senhor, encaminhaste a figura de Ismael para que balançasse a sua bandeira mais uma vez, convocando as nossas almas falidas para que pudéssemos, em terras brasileiras, no período de transição, efetuarmos efetivamente o nosso contributo de amor para a consecução dos teus planos sagrados. Por isso te pedimos, abençoa os nossos melhores propósitos, para que não sejamos seduzidos pela divisão, pelo desamor e pelo ódio, mas que os nossos corações, iluminados pela proposta da doutrina espírita, se despojem de todos os pruridos partidários, de todas as loucuras e as doenças que hoje afetam a nossa sociedade, e que nós, inspirado pelos propósitos de amor que colhemos nessa mensagem consoladora espírita, estendamos os nossos braços para congraçar com todos os nossos irmãos brasileiros, fazendo com que a paz, a harmonia, a concórdia, o entendimento possa prevalecer sobre todas as nossas dificuldades de entendimento, para que os grandes lidadores da causa brasileira, os nossos grandes baluastres do passado, possam inspirar os nossos dias, os nossos governantes, a nossa nação, para que a harmonia e a paz se concretize nas relações entre as criaturas humanas. Que o Brasil, Senhor, não venha falhar nos propósitos quando tu nos dás a mensagem espírita e o dom de conhecermos tudo isso, a fim de que nos comprometamos com a paz e com a harmonia da nossa nação. Convoca-nos assim verdadeiramente para um propósito de amor, para que nós não nos dividamos, mas para que nós sejamos verdadeiramente inflamados pelos teus ideais de luz e contribuamos efetivamente como tu desejas na construção da terra do Cruzeiro. Que o teu amor continue a inspirar os nossos dias e que as nossas almas continuem marchando resolutamente na direção das propostas que tu, Jesus, trouxeste ao planeta e não pelas lideranças outras que tentam acenar para nos arrastarem para os abismos do radicalismo. Dá-nos assim as tuas bênçãos e a tua proteção, que a harmonia reine nos nossos corações e na nossa sociedade brasileira. Obrigado por tudo, Senhor,
e abençoa os nossos corações. Amigos, com essa linda prece, nós encerramos a live de hoje e esperamos todos no dia 8, com Denise, para mais uma live. Um grande abraço a todos.